Pessoal, nós vamos estudar agora os nossos retificadores controlados. Na aula de hoje veremos o retificador de meia onda. O retificador de meia onda, ele é composto, a principal chave que nós utilizamos para controlar esse retificador é o nosso SCR. O nosso SCR, basicamente, a sua simbologia é a de um diodo, só que eu vou dar um detalhe aqui do nosso gatilho. Aqui nós temos o nosso circuito equivalente, ele é composto por dois transistores, vamos dizer assim, PNP e NPN. Então, aqui nós temos nossa curva característica. Então, como é que funciona esse SCR? Lembrando do diodo, o que é que nós temos como diodo? Nós temos essa curva aqui, que é idêntica, ou seja, quando eu tenho esse meu eixo V aqui de tensão, a curva em cima desse eixo significa dizer que eu tenho tensão, mas que eu não tenho corrente. Então, se eu tenho uma curva que eu digo que eu tenho valores de tensão negativo, mas que eu não tenho corrente, então significa dizer que esse semicondutor está na sua condição de bloqueio. Ou seja, ele é um circuito aberto, por possuir tensão, mas não possuir corrente. Lá, algumas variáveis se repetem, como por exemplo, a nossa tensão de ruptura, que é esse valor de tensão aqui. Por mais que eu consiga colocar uma tensão negativa, no diodo inclusive, e no SCR, existe um limite que é a nossa rigidez dielétrica, né? O nosso ar, por exemplo, é um isolante elétrico. Mas, quando o número de cargas, como essa diferença de tensão entre a base das nuvens e o solo se torna superior a essa rigidez dielétrica, você tem um raio. Então, do mesmo jeito, é o SCR. Então, se você aplicar uma tensão reversa muito alta, ele vai romper e vai passar a conduzir. O outro detalhe que nós temos, que é aqui onde está a diferença do nosso SCR para o nosso diodo, é justamente aqui nesse semiciclo positivo. Observe que ele tanto pode ficar em cima do eixo da tensão, por isso que está em azul, ou seja, significa dizer que eu tenho tensão positiva, mas que eu não tenho corrente. Existe essa possibilidade dele trabalhar aqui que nós vamos chamar em off, mesmo com tensão direta. Você tem tensão positiva, mas o circuito ele é aberto. E você tem essa outra possibilidade que é quando você assume um valor de corrente respeitando um limite aqui. E quando você está nessa condição aqui, você está exatamente que nós vamos chamar de ON, o circuito ligado. E como é que a gente faz a transição dessa curva para esta outra curva aqui? Vai ser por meio de uma corrente de gatilho. Então, no SCR, nós costumamos dizer que o nosso disparo ele é controlado. Ou seja, para eu poder disparar, eu preciso ter uma tensão direta, né? Para que ele possa conduzir, eu preciso ter uma tensão direta, mas também não somente isso, eu preciso ter também uma corrente no gatilho. Uma corrente no gatilho. Então, o nosso SCR ele só vai conduzir, não só se eu tiver apenas uma tensão direta, mas se eu tiver uma corrente no gatilho, nessa terceira entrada aqui do meu semicondutor, para fazer com que ele passe a conduzir. E nós falamos que ele tem o bloqueio espontâneo, porque ele vai funcionar exatamente de acordo com o diodo. Ou seja, eu vou precisar aqui de uma tensão reversa e de uma corrente nula, como nós já vimos lá no diodo. Ou seja, então, para o SCR bloquear, eu não preciso dar nenhuma ação ativa. Então, se ele tiver tensão reversa e a corrente se anular que passa por ele, ele vai bloquear automaticamente. No entanto, para eu disparar o meu SCR, não basta só eu ter uma tensão direta, não basta só eu ter uma tensão positiva sobre o meu SCR. Eu preciso dar um estímulo, que é um pulso de corrente, para que ele possa conduzir. Aqui nós vamos ter o nosso circuito do retificador de meia onda. Então ele é composto por uma tensão senoidal, né, Vs, onde eu vou chamar aqui de V máximo, que é o meu V de pico, né, seno de ômega t. O meu SCR, onde eu vou ter um sinal de gatilho aqui, e a minha carga que está representando por uma carga resistível. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu semiciclo positivo da minha tensão de entrada e aqui eu tenho o semiciclo negativo. Essa forma daqui é a tensão
de entrada. Vamos analisar primeiramente o nosso semiciclo positivo. No semiciclo positivo, como nós já vimos em retificadores não controlados, é quando eu aplico uma tensão positiva no meu SCR, ou seja, o meu positivo da minha fonte está aqui, então ele vai ser aplicado justamente no anodo do meu SCR. Então ele está pronto para conduzir. No entanto, isso não é o suficiente para que ele conduza. Então, mesmo nessas condições, eu vou ter aqui tensão zero na minha carga. Por que eu vou ter tensão zero na minha carga? Porque, apesar de eu ter uma tensão positiva no meu SCR, eu não tenho nenhum estímulo. Aqui embaixo nós temos o nosso sinal do nosso gatilho. Então vamos dizer que exatamente aqui em 90 graus, eu dou um pulso no gatilho. Ou seja, o sinal não precisa ser constante, baixa esse estímulo. Então significa dizer que a tensão da minha carga ela vai permanecer zero até esse momento aqui, até o momento em que o pulso ocorre. Quando o pulso ocorre, aí eu tenho as duas condições necessárias para o meu SCR, que é tensão positiva e um estímulo e uma corrente de gatilho. Então, só a partir daqui que o meu SCR vai passar a conduzir. Quando chega aqui na passagem do zero, a minha carga ela é puramente resistível, então se a tensão zera, a corrente zera, então a corrente vai zerar aqui no ponto, e a partir desse ponto eu tenho justamente tensão zero na minha carga, né? Essa curva de azul é a tensão na minha carga, a tensão que ela é medida aqui na minha carga. E aí, no próximo semiciclo positivo, tudo se repete. É importante nós falar que é necessário sempre colocar uma simulação simétrica, ou seja, a mesma posição que eu coloco aqui no meu primeiro período, né? Meu primeiro período, que é no meu primeiro ciclo, eu vou colocar nos demais ciclos. Então, se meu pulso aqui está exatamente 90 graus, quando for nesse meu novo ciclo, eu vou dar também novamente um pulso em 90 graus, fazendo com que essa tensão permaneça igual a zero e apenas aqui, onde ocorre o pulso, que passe a conduzir. Então, nós chamamos de retificador controlado porque, observe, nós temos a possibilidade agora de controlar a nossa tensão de saída. Então, eu tendo essa possibilidade de controlar a tensão de saída, a tensão média na saída vai depender justamente dessa posição do meu pulso, que nós vamos chamar essa posição do meu ângulo alfa. Então, o ângulo alfa é o ângulo onde nós temos um pulso do nosso retificador. A tensão média do nosso retificador, nós já sabemos, ela é calculada, né, nossa tensão média, ela vai ser calculada 1 sobre o período, então tem um período de 2π, a integral dentro desse período. Só que a gente só vai integrar entre os intervalos que eu tenho de fato tensão. Ou seja, que intervalo é esse que eu tenho tensão? De alfa até π. Porque tanto antes de alfa como depois de π, até o 360 graus, né, até o 2π, eu tenho tensão nula. Então essa integral vai ser de alfa até π, da minha tensão de saída. Esse cálculo aqui vai ser igual ao valor V máximo dividido por 2π, 1 mais cosseno de alfa. Observe que a minha tensão média agora ela é em função do meu ângulo alfa, né? Eu posso calcular essa tensão média em função do meu ângulo alfa. Nós vamos ter aqui o seguinte: se esse meu alfa for zero, ou seja, se ele for 0 graus aqui, então a cucuruta vai ficar completa, igual ao retificador não controlado. Cosseno de 0 é 1. 1 mais 1, 2. Cancela esse 2 com esse 2, eu tenho Vm dividido por π, que é exatamente a tensão média do nosso caso, do nosso retificador não controlado. Para calcular a corrente, nós já vimos que no circuito CC, a corrente média é puramente a tensão média dividido pelo valor da resistência. Já para a minha tensão RMS, a nossa tensão RMS, ela vai ser calculada por Vm dividido por 2, raiz quadrada de 1 menos alfa π,
mais seno de 2α, isso aqui é um 2, dividido por 2π. Então, se a gente for fazer aquele mesmo exercício, se o ângulo alfa for zero, eu vou ter zero, esse termo dá zero, esse termo dá zero também, porque seno de zero é zero, né? E fica a raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então Vm sobre 2, que é justamente a tensão RMS do nosso retificador não controlado. Aqui a corrente RMS também, ela vai ser calculada como sendo a minha tensão de saída RMS dividido pela minha resistência. No nosso caso, nosso retificador controlado de KHRL, então nós vamos ter aqui o nosso pulso, que é o momento em que a minha tensão vai conduzir. Então, o que vai acontecer nesse intervalo aqui? Eu vou ter tensão zero até esse instante. A partir desse instante, eu vou passar a conduzir até chegar aqui no meu zero. Só que neste caso, o que é que ocorre? A minha corrente, nesse ponto, vai começar a crescer. Vai começar a assumir um valor. Porque a minha tensão aqui está já exatamente variando. E aqui, se eu tenho um circuito aberto, então eu tenho corrente nula. No entanto, quando chega aqui na transição para o zero, justamente nesse ponto, que é a transição do zero, eu ainda tenho corrente. Então, eu poderia ter uma tensão negativa no meu SCR, no entanto, a minha corrente não é nula. Então, para ele bloquear, se você lembrar, você vai ver que ele vai precisar de corrente nula. Então, como a corrente não é nula, essa corrente aqui vai continuar caindo. Nesse momento aqui que a corrente zera, nesse intervalo aqui que a corrente zera, é quando o meu SCR consegue bloquear. Então, significa dizer que essa minha tensão vai continuar conduzindo mesmo em tensão negativa, mesmo no semiciclo negativo. E aí, depois que ele conseguir bloquear, ele vai bloquear até essa posição, que é o meu pulso. Eu vou dar o pulso aqui na mesma posição que foi no outro ciclo, né? E aí vai voltar a conduzir novamente. Vai voltar a conduzir e vai se repetir. Então, observe aqui que, nesse caso, nosso retificador com carga RL, além do meu alfa, eu vou ter outro ângulo crítico aqui, que é o meu beta, né? Isso faz com que, quando nós formos calcularmos a nossa tensão média vai ser 1 sobre 2π integral de alfa a beta, que é o valor onde eu tenho justamente tensão diferente de zero. Então, da minha tensão de saída, né? E essa tensão aqui vai ser igual a Vm dividido por 2π, só que agora eu tenho cosseno de alfa menos cosseno de beta. Então, a minha tensão média vai estar tanto em função do meu alfa como em função do meu beta. Então, a minha corrente média é calculada, né, pela tensão dividido pela resistência. O que esse ângulo beta vai representar para o circuito? Lembre que eu tenho aqui uma diferença de cosseno, né, de cosseno beta. Esse beta ele está entre π e 2π. Em relação ao nosso ângulo beta, nós vamos perceber que aqui eu vou ter uma área positiva. E aqui eu vou ter uma área negativa. Então, quando eu calculo essa integral, que é a medição da área, quanto mais eu conduzir aqui no semicírculo negativo, menor vai ser a minha tensão média, porque eu vou ter uma diferença justamente desse valor positivo para essa área aqui negativa que nós temos. Então, quanto maior o beta, quanto maior for o ângulo beta, menor a tensão de saída. Ou seja, menor vai ser a minha tensão de saída, quanto maior esse ângulo beta percorrer o circuito.